autismo é o tema do Sobre Todas as Coisas desta noite, que recebe aqui o Dr. Hélio, que é neuropediatra e neurofisiologista, a Cássia Gouveia, que é diretora da Associação dos Amigos dos Autistas de Goiânia, e também a Raquel Borges, especialista em terapia ABA. Daqui a pouco, logo após o nosso VT, você vai explicar para a gente o que é isso. Bom, mas no início do mês, no dia 2 de abril, o CRER comemorou o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. No Brasil, como nós já dissemos, são cerca de 2 milhões de pessoas. Para lembrar a data, o CRER reuniu especialistas para falar sobre esse transtorno. Vamos ver. Marcelo é administrador de empresas e há 2 anos e 4 meses se tornou pai. Ele conta que com 1 ano de idade, o filho dele foi diagnosticado com autismo. O susto foi grande. A gente começou a perceber que ele não socializava muito bem com as outras crianças, a gente ia em festas infantis e ele ficava mais afastado, ficava mais calado. E na hora que saiu o diagnóstico, o primeiro sintoma, o primeiro sentimento é o desespero, né? Você não aceita, a negação, né? Depois a gente vai estudando, a gente vai começar lendo, a gente vai procurando ajuda, procurando especialistas, né? Diante das dúvidas que surgiram, ele procurou ajuda e desde o ano passado tem o apoio do CRER no tratamento do filho. Pensando em ajudar mais pais como Marcelo, foi realizado no auditório do centro uma discussão sobre o autismo, que é um transtorno no desenvolvimento do cérebro que afeta cerca de 70 milhões de pessoas no mundo. Nós trouxemos para a discussão vários profissionais da área da saúde para discutir sobre os mitos, sobre diagnóstico, sobre preconceito, tudo que envolve o transtorno do espectro autista. O diagnóstico precoce é essencial para que desde cedo seja realizado o tratamento adequado. O pediatra e o neuropediatra, porque é um diagnóstico puramente clínico, poderão fazer o diagnóstico e já encaminhar para a reabilitação, para as terapias. Quanto mais cedo essa criança chegar para as terapias, melhor será o desenvolvimento. Enquanto os pais participavam da mesa redonda, os filhos participavam de atividades com o grupo Semeadores da Alegria. O transtorno do espectro autista afeta habilidades de comunicação e interação social. Marcelo percebeu que o comportamento do filho era diferente e procurou ajuda desde cedo para o bebê, que está cada dia melhor. Está conhecendo coisas novas aqui na terapia. Nós levamos isso para casa também, porque não adianta só aqui na terapia, a gente tem que levar para casa, estimular em casa também. E para a gente, pai e a mãe também, é uma felicidade muito grande cada conquista dele, né? Doutora Eli, você vendo aí a última palavra de um entrevistado, você que esteve lá, o que você achou dessa reunião? Foi bem produtiva? Foi excelente, foi uma maneira diferente de a gente falar sobre o tema. Foi basicamente responder perguntas dos próprios pais, né, que a gente recebia antes e poderia elaborar uma resposta. E foi bom que teve uma discussão com uma equipe multiprofissional, né, que isso é fundamental, né, não é uma pessoa só que conduz o tratamento, né, o tratamento depende de uma série de profissionais que são importantes também. Raquel, qual é o grau de autonomia e independência, vamos falar de uma criança a princípio, ela pode chegar? Vai sempre variar do grau de gravidade do transtorno. Para cada criança, a gente sempre avalia, dependendo, primeiro, do grau de gravidade, a idade que essa criança chegou para o tratamento. Então, são várias variáveis que a gente tem que pensar. E um tratamento baseado em evidências, né, evidências empíricas e que realmente seja diretivo para trabalhar com o transtorno do espectro autista. Então, se for um tratamento adequado, ela pode chegar com um ótimo grau de autonomia e independência, que na verdade é esse o objetivo das terapias. A ABA, especificamente. Exatamente. A terapia ABA, que é o termo que significa análise do comportamento aplicada, ela vem para isso. O objetivo a longo prazo é tornar essa criança mais independente possível e que ela consiga melhorar as habilidades, tanto habilidades cognitivas, de linguagem, comunicativas, né, de brincar, de interação social, que são os déficits que normalmente as crianças chegam
até nós. Cássia, eu fiz essa pergunta, a gente já fez um programa especificamente sobre inclusão aqui no Sobre Todas as Coisas, mas eu não quero passar sem falar disso, porque essa autonomia tem a ver com com a inclusão, com a presença da criança numa escola regular? Tem tudo a ver, porque assim, dentro de casa acaba que os pais tenta fazer tudo pelo filho, né? Até pela superproteção. E no ambiente escolar, a criança ela tem que aprender também a ser independente, a beber água, a ir ao banheiro. Então, assim, isso ajuda. E acaba que as crianças em si, que envolve, eles ajudam muito. Eles, assim, acho que as crianças, eles adotam igual o Matheus, ele é adotado na sala, sabe? Então, assim, eles estimulam ele a fazer coisas que ele não conseguia fazer. E isso é bem evidente. Só uma pergunta, você teve dificuldade em achar uma escola? Eu tive muita, muita. Hoje, assim, são pouquíssimas as escolas particulares em Goiânia que são inclusivas. A grande maioria não é inclusiva. Só se rotulam como inclusiva, mas na realidade eles são totalmente exclusivas. E assim, o que hoje atendeu o meu filho, que eu consegui depois fazer uma peregrinação por várias escolas particulares, as que me aceitaram, porque a grande maioria não aceita. Na hora que sabe que é autista, já fala que não tem vaga na hora. Foi a escola pública. Hoje eu acho que a escola pública, a municipal, acho que ela é a mais inclusiva que tem. Com as suas deficiências, mas eu ainda considero a mais inclusiva. O senhor teve, doutor Hélio, dificuldade também para... Tive um pouco, mas a gente conseguiu ter uma boa receptividade em uma escola. A gente vive um momento realmente difícil falar assim, difícil porque existe uma lei hoje, né, que a lei da inclusão, que meio que obriga, né, as escolas a receberem as crianças. Por outro lado, não é só a matrícula, né? O problema não acaba após a matrícula, né? E o mundo começa ali dentro. E a gente tem que aceitar também que nenhuma escola foi preparada para receber uma criança, né? Então, o que a gente acha é que a escola tem que estar aberta. Se ela tiver uma postura, pelo menos, de aceitar essa criança com carinho e não torcer a cara quando a gente vai fazer a matrícula, mas aceitar e ser humilde, dizer assim, olha, a gente não tem experiência, mas a gente está aberto para receber orientações da psicóloga vir aqui, da fonoaudióloga vir aqui, e a gente vai adotar todas as orientações que eles nos derem. Então, eu diria que essa é a escola ideal nesse momento no Brasil. É a velha questão do tema, né? Que a falta de conhecimento, ela assusta também as pessoas. Sim. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que o filho tem síndrome de Down e há alguns anos atrás, quando ela foi buscar a escola teve essa postura, olha, nós não temos condições de recebê-lo. Mas se você quiser colocar uma pessoa aqui para acompanhá-lo, né, nós iremos receber. E depois que ele entrou na escola, essa escola começou a se preparar e recebeu outras crianças, né? A princípio, os pais tiveram que arcar financeiramente com a presença de uma outra pessoa na escola, mas foi um aprendizado para esse próprio grupo, né? É um trabalho em conjunto, né? Então, se a escola estiver aberta, tiver essa receptividade, então eu acho que também cabe aos profissionais que acompanham essa criança estar presente, preparar a equipe, professora, coordenadora, a ensinar mesmo como lidar com essa criança, né? Porque é como o doutor Hélio diz, não basta só essa criança estar lá, ela tem que estar lá e tem que ser um momento de aprendizado. Então, a gente tem que pensar, é uma gama enorme de fatores. Então, é currículo, é dessa criança. Será que essa criança ela consegue seguir o currículo da escola ou a gente precisa adaptar esse currículo? Né? Então, são várias questões para que realmente a inclusão seja eficiente. A gente falando em inclusão, é também difícil não falar de preconceito. Há preconceito? Cássia, Hélio, muito. Raquel, o que vocês observam? Acho que tem demais. As pessoas elas não entendem. Eu já fui convidada a me retirar de dentro de shopping porque meu filho tem estereotipia de correr de um lado para o outro. Eu já tive vários amigos que hoje eu vejo que não, na realidade não são amigos. Eu acho que até agradeço meu filho por selecionar as pessoas que realmente gostam da gente, mas se afastaram.
E assim, tem o preconceito, ele também está dentro de casa, a gente também enfrenta. Eu não tive esse problema, mas o que eu vejo muito é que tem o problema muito da família também, é preconceitual, de não aceitar, de não querer, de achar que a criança é difícil, que não se deve, que tem que ficar enclausurada, não pode viver em sociedade. A gente vê isso muito. Que é uma criança mal educada, que é uma criança birrenta, né? E eu acho que isso parte também da premissa da falta de informação, né? De saber, porque se você olhar para uma criança que tem o transtorno do espectro autista, é uma criança é diferente. Por exemplo, a síndrome de Down, você bate o olho e você sabe, não, aquela criança tem síndrome de Down. O autista não. O autista, você olha para ele, se você vê ele tendo alguma crise de estereotipia, ele tendo uma crise de birra, você vai falar, olha, essa mãe não educa esse filho. Não né? tem limite. Então, realmente eu acho que eu ainda parto dessa questão que ainda falta muita informação. Nesses locais públicos, os pais devem agir como, nesse caso? Então, sempre vai depender. Eu sempre falo que local público é muito difícil para a gente redirecionar comportamento, né? A gente vai tentar ensinar em outros locais, porque local público é muito complicado, né? Porque tem o olhar do outro, tem outras questões, então, às vezes tem até a questão da própria vida da criança que corre algum perigo ali, né? Então, a gente, o mais fácil, dependendo do caso, é pegar a criança e levar a criança embora, mas sempre vai depender da análise de cada caso. Doutora Edson. Então, eu acho que a Cássia falou uma coisa interessante, né, que é essa questão do preconceito, que muitas vezes quando a gente fala em preconceito, a gente pensa na parte exterior, as pessoas de fora, que existe bastante, mas muitas vezes existe na própria família. A gente sabe, eu lido com isso há muitos anos, e é um problema que pode causar uma ruptura familiar importante, divórcio dos pais, as famílias vão ficando isoladas, a própria família isola aquele núcleo familiar. É até comum a gente falar, né, que a família inteira virou autista, exatamente por esse isolamento e essa seleção a que ela é submetida com o tempo. E foi exatamente isso que esse mês de abril se propôs a fazer, né? A equipe do Sobre Todas as Coisas foi acompanhar uma sessão de cinema muito especial, o Cinema Azul. O evento também foi uma comemoração ao Dia Mundial de Conscientização e foi uma forma de colocar na rua essa cor azul para que as pessoas vejam, perguntem e compreendam e conheçam um pouco mais. Vamos ver. Há 5 anos, Benilde viu sua vida mudar. O filho, Rafael, que na época tinha 4, foi diagnosticado com autismo. O Rafael, ele não tinha um comportamento igual das outras crianças. Quando chamava pelo nome dele, ele não tinha interesse de olhar, ele não tinha interesse pelas mesmas brincadeiras, estava sempre muito isolado, muito sozinho. Isso, ele não sofria com isso, mas nós notávamos que isso era algo diferente. O atraso na fala também foi algo que me sinalizou bastante. Ela e a família deixaram o interior do Maranhão e vieram para Goiânia atrás de tratamento para o caçula. Aqui, eles encontraram a Associação de Pais e Amigos dos Autistas e tudo começou a mudar. O nosso contato é riquíssimo, porque nós temos, nenhum autista é igual ao outro. Então, às vezes, algumas mães já passaram por situações que nós ainda não passamos. E essa troca de experiência é muito boa. E ainda a associação é muito família, é muito acolhedora. E é isso que os novos pais que estão chegando necessitam, de acolhimento, de informação, de troca de experiência e aquela sensação de que não está sozinho, de que outras pessoas também passaram por isso e eles de alguma forma se espelham. E eles precisam, e eles se espelham de nós que já temos alguma experiência, que já passamos por alguns caminhos. Para celebrar, a associação preparou um dia diferente, um dia de cinema. Aqui todos já estão entrando, porque o filme já vai começar. À meia luz e com o som ajustado, a sala de cinema se tornou um local especial. O Daniel, que é autista, adorou. É porque o autista também tem direito de participar de muitas coisas também, assim. Direito a se divertir também. Se divertir também. O vereador Jean Said, que também é médico, foi o autor do projeto da lei que colocou o Dia de Conscientização do Autismo no calendário da capital. Ele reforça que a luta pela divulgação para melhorar a qualidade de vida dos autistas tem que ser de todos. A importância é na conscientização mesmo dessas famílias que já possuem membros que têm o autismo e despertar isso na sociedade.
Goiânia hoje ele faz referência através da Prefeitura de Goiânia, através de uma lei da minha autoria. Rafael, que hoje tem 9 anos e é o filho da Benilde, que a gente viu no começo da reportagem, é super ligado em tecnologia e quer ser youtuber quando crescer. O Rafa adorou a pipoca e o filme e ainda mandou um recado. Eu venho aqui pela primeira vez. E você tá gostando? Tô gostando muito. Abraço e beijo. Raquel, a própria Benilde, ela falou o seguinte, a importância dessa troca de experiência. Eu queria que você falasse mais sobre isso. Essa troca de experiência eu acho que é muito rica e ajuda muito, principalmente as famílias, né? E a troca de experiência entre as crianças também é um momento onde muita coisa ali pode acontecer, né? Então, aquele momento de aprender como que eu devo me comportar é no cinema, e eu acho essas iniciativas aí espetaculares. E eles adoraram, né? E eu super apoio. Vamos chamar mais um intervalo, voltamos daqui a pouco para o nosso terceiro e último bloco. We like to help you learn.